não me vejo sem a sua presença. Meu amado, a sarça, quando Moisés tem um encontro com a sarça, o que ele vê acontecendo com a sarça? Ela está se consumindo. O que significava? Que Deus estava por trás daquela sarça. Deus se comunicava com Moisés através de uma sarça que se ardia. Se não é a presença de Deus naquela sarça, ela seria apenas uma sarça, nada mais do que isso. Ontem nós tivemos à noite uma ministração falando exatamente isso. Se nós não tivermos a presença de Deus, se não tivermos Deus presente no meio da igreja, nós apenas existimos. Apenas existimos. Mas quando Deus nos envolve e nós deixamos Ele nos envolver e habitar no meio de nós e habitar em nós, nós nos consumimos com a Sua presença. Somos cheios da Sua presença e não abra mão dessa presença, porque essa presença faz a diferença na sua vida. A sarça sem Deus era apenas um pedaço de madeira. Nós sem Deus somos apenas criaturas. Precisamos da presença de Deus. Esse lugar, meu amado, sem Deus é apenas um templo, mas esse lugar com Deus é uma igreja, é corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e declara mais uma vez. Declara, ministério de louvor. Aleluia, atraídos. Com alguém que está do seu lado agora, pede para Deus atrair a presença dele através dessa vida que você está orando. Que essa pessoa seja um canal de Deus, seja instrumento de Deus, seja alguém que se consuma pela presença desse Deus. Amado, quando Deus nos encontra nos desertos da vida, às vezes completamente sem destino e sem planejamento, mas quando Deus se apresenta para nós e fala: olha, tira a sandália dos seus pés, porque você não está diante de qualquer um, você está diante daquele que tem poder de mudar completamente a sua vida. Senhor, que a tua igreja, que nós enquanto igreja, Pai, sejamos esses que são consumidos pela tua presença, em que o fogo queima e a chama nunca se acaba, e permanecemos sendo consumidos pela tua presença. Que venha, Senhor Deus amado, arder em nosso coração, Pai querido, a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio em Atos 2, desceu sobre aqueles homens, e nós enquanto igreja vivemos essa realidade. Deus habitando no nosso corpo, habitando no meio de um povo, se movendo no meio de um povo, consumindo esse povo com essa presença. Que essa presença não nos falte, que essa presença não nos falte, que essa presença não falte na reunião, que essa presença não falte na comunhão, que essa presença consuma o seu povo, Pai. Aleluia, aleluia.
Grande, grande, grande é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, a tua glória enche a terra. A sua glória enche esse lugar. Levante a sua mão e comece a declarar que santo Ele é, que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que toda a majestade, que todo o poder pertence a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele todas as coisas, é Ele, para Ele, aleluia. Eu não me vejo sem a presença de Deus. Eu não vejo a sua vida sem a presença de Deus. Eu não consigo me ver sem Deus. Eu não consigo te ver sem Deus. Eu não consigo te ver sem essa presença. Sem essa presença você só existe. Mas com essa presença, a glória de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Aleluia. Pastor de Santos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o servo do Senhor com um forte aplauso para o Senhor. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Deus tem a sua forma inigualável de chamar a nossa atenção. Quando não queremos olhar para Ele, Ele solta uma voz do meio do fogo, e aí, irmão, não tem como não olhar aquela voz que sai e o mato que não é consumido. Que estranho, que negócio esquisito. E aí ele vai lá ver o que é. Amém? Tudo bom? Tudo legal? Dia abençoado? Tranquilidade? Amém? Vamos para a Bíblia? Mais uma vez? Glória a Jesus. Quem já achou Lucas 17? Não, né? Tá, entendi. Amém, gente. Lucas capítulo 16, verso 19 em diante está a mensagem dessa noite para a minha vida e a sua. Você que está em casa, que bom tê-lo e tê-la conosco. Faça parte dessa família, a família OBPC, a Catedral Brasil para Cristo. Seja extremamente abençoado, bem-vindo nessa mensagem, amém? Vamos lá, quero agradecer a Deus também, aos irmãos, os pais que estão aqui e nossas crianças na OBPC Kids, servindo ao Senhor lá com alegria. Uma noite muito abençoada. Você deve acompanhar também pelas redes sociais. Enquanto estamos aqui, as crianças estão cultuando a Deus na igreja, amém? Logo aqui na Rua Urumajó, na quadra ao lado, em nome de Jesus. Traga as crianças, porque delas é o reino dos céus, e tem uma igreja cuidando, viu? Uma equipe enorme pela manhã. Aproximadamente quantas pessoas, irmão Daniel, pela manhã para cuidar daquelas crianças? Quem contou aqui, gente? Umas 20, por aí, daí para lá, né? Cuidando daqueles que são chamados, né? De quem é o reino dos céus, chamados filhos de Deus, e que se o Senhor vier agora, eles vão direto para a eternidade. Amém? Com Jesus. Então, fique muito ligado na mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, Lucas capítulo 16, verso 19 diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo, morreu. Ele, fala, morreu. O mendigo, olha a diferença agora do mendigo para o rico, está no texto. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o reino dos céus. Quer dizer isso, aí o seio de Abraão para o reino dos,
para a vida eterna, para os céus com Deus. Morreu, fala. Também o rico, e foi sepultado. O texto já mostra uma discrepância enorme. Para quem viveu uma vida difícil, o mendigo aqui não é o que estava esmolando, não. O mendigo aqui que teve uma vida difícil, mas digna. Difícil, mas honesta. Difícil, mas uma vida voltada ao temor, aos princípios de Deus. E o rico não, que é Deus aqui? Para que igreja? Para que Deus? A diferença está aí. Porém, o texto continua. Olha só, morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23, no inferno, onde? Bom, agora olha para cá, quem foi para lá? Será que foi o mendigo, ou que teve a vida difícil, ou que viveu arregalada? Vamos conferir no texto. Estando em tormentos, o rico, engraçado, o rico, ele não comprou, não conseguiu pagar, não tinha quem vendesse vida eterna. O rico, porque desprezava a essência de Deus, a existência de Deus, foi para o inferno, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E esse rico da parábola estava o seu coração no seu dinheiro, porque o seu dinheiro era o seu tesouro. Então agora ele está onde? No inferno, quando vai para lá, ninguém sai mais. Não adianta. E quem vai para o céu também, boa notícia, também não sai de lá. Glória a Jesus. Vamos seguindo aqui. Estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ele está vendo agora o oposto. Ele está sofrendo, e o tal do Lázaro, que era o mendigo, agora não é mais mendigo. Agora ele é amigo de Abraão, ele é amigo de Jesus, ele é amigo do reino dos céus. Dele é o reino dos céus. E o que outrora era rico, agora que perdeu tudo, fala para o teu irmão, antes de terminar a leitura aqui, fala assim, olha, tudo vai ficar aqui. Para com esse orgulho besta. Aqui não tem ninguém, não tem joia do rico, aqui não tem o carro do rico, não tem aqui o frigobar do rico, nem nada aqui. Só tem ele atormentado. Só tem ele o quê? Quem quiser ficar atormentado vai para o inferno. Mas quem quiser ficar com a alma cheia de regozijo, refrigério, transformado, novo nome, novo céu, nova terra, vai para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele... Mas continuando aqui, quando ele viu Lázaro lá, junto com Abraão, então gritando disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Engraçado que ele chama de pai, ele sabia então quem era Deus, né? Está no texto, ele sabia o caminho que deveria ter seguido em vida, mas ele não seguiu, ele não, antes ignorou. Tem gente que ignora Deus, ignora... Igreja, lugar de doente, pô. Eu tenho mais o que fazer. Um domingão desse, vou ficar louco aí, vou varar a noite amanhã, patrão que se lasque para lá. Tem muita gente que está fazendo isso hoje, nesse mundão aí fora. Era a vida do rico. Tem igrejas que pregam só prosperidade. Aí o cara chega na igreja rico, para ele não tem função quando se fala só de dinheiro. Aí ele fala, mãe, isso aí não, isso eu já tenho. Eu quero uma coisa que seja que o dinheiro não possa comprar. Aí a gente está falando dessa mensagem. A vida eterna. Amém? Irmão, ir para o céu tem regra. Ir para o inferno vai do jeito que você está. Valeu? Vamos segurar aqui, continuando a palavra aqui. Quem está aqui comigo, diga amém? Amém. Beleza. Bom, o tal do rico, né, outrora rico, gritava, né? E olha o que ele pede. Além de misericórdia. Mande Lázaro, que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Engraçado que quando ele estava na terra, ele não ia nem no portão atender o mendigo. Na parábola aqui. Agora ele está no inferno, ele quer ajuda. Quem aqui já passou por isso? Gente que nunca te ajudou. Na hora que você mais precisou, nunca te estendeu a mão. Mas quando aquela pessoa teve mal, ela logo correu e pediu a sua ajuda. E quase que tu se igualou a ela. Nunca pague o mal com o mal.
Nesse caso aqui não tem como fazer diferente. Não é uma questão de mal nem de bem, aqui é uma questão de juízo. Já está estabelecido. Olha o que vai acontecer agora. Mas Abraão disse, quem disse? É a voz de Deus, não é? Correto? Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, ou viveu de forma tão difícil, mas não abriu mão de princípios. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo. Há o que, gente? Um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa. Mande quem? O cara estava no portão a vida inteira lá na terra. Nunca deixou ele entrar, agora quer que Lázaro desça e vá pregar para os familiares dele. As pessoas perderam o juízo? Não, aqui é uma parábola ainda, mostrando o que a nação, a geração, a humanidade acaba pensando em um baita percentual. Olha só, pai, peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Bonitinho, engraçadinho. Aí, irmão, por isso que a palavra é perfeita, né? Fala para o teu irmão, tu acha que Deus vai quebrar teu galho? Fala para o teu irmão assim, no inferno, não adianta se arrepender. Tu já está no inferno. Hoje tu tem como se arrepender. Mas morreu, chegou no inferno, sem Deus, esquece. Ninguém que passa para lá volta. Se ligou? Amém, gente? Está ficando legal, não está ficando bom? Eita, glória. Cadê o glória, gente? Aleluia. A Bíblia não ameaça, ela emplaca de uma vez, entendeu? Ela estabelece, quem cria estabelece normas. É o que Deus fez, criou tudo, amém? Agora viva na regra dele. Te dá liberdade de viver sem ele. Mas viver sem ele é atormentador. Tu imagina no inferno. Verso 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem gente que não acredita na pregação de alguns pregadores, né? Olha o que o cara no inferno, na parábola que fala, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Tem gente que acha que milagre ou algo bizarro vai mudar as pessoas. Jesus fez um monte de milagres e muitas daquelas pessoas nunca se converteram. Então não é milagre que transforma uma pessoa. Paulo vai falar em Romanos 12, renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés, um baita pregador, amém? Um líder nato, e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha para cá, para a gente fechar esse texto. Jesus ressuscitou ao 3º dia, e até hoje tem amigo teu que não acredita nem em Jesus, que dirá que ele morreu e ressuscitou. Se ligou? Que tem um monte de rico amigo nosso, que vive arregalada, e tem muita gente como o mendigo Lázaro, tá? Teve uma vida difícil, dura, mas digna, íntegra. Que o Senhor nos dê graça nessa mensagem hoje. Oro ao Senhor e te agradeço por esse texto que o Senhor nos deu, nos abençoou no teu poder, no teu Espírito. Eu oro nesta hora com a tua presença em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga ao seu irmão, aperta o cinto. Vamos decolar. Pode sentar que as palmas louvem ao Senhor. No capítulo 15 e o capítulo 16 de Lucas, né, o evangelista, são duas questões muito bem trabalhadas, né? Primeiro, Jesus, no capítulo 15, ele vai falar sobre o modo em que se tratavam as pessoas, se tratavam os perdidos. Então, era um descaso enorme
que faziam com aqueles que julgavam ser perdidos, que eles não tinham direito, que eles não podiam. Por isso aquelas parábolas, né, da dracma perdida, né, e aí você do filho pródigo e etc. Você vai entender que é trabalhado nesse capítulo 15. O capítulo 16, Jesus vai trabalhar sobre o uso indevido das riquezas. O uso indevido das riquezas. Tem pessoas que se perdem quando tem muito. Enquanto a Bíblia fala, ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. E isso não é para você pensar assim, então eu vou fazer tudo certinho com um pouquinho, que daqui a pouco eu vou ter um muito, aí eu faço um monte de besteira. Não. Deus já sabe que você pensou isso, então não adianta que você não é fiel no pouco, porque a sua intenção de enriquecer ou melhorar de vida não é para a honra e glória do Senhor, é para fugir dele. Você pode esconder do seu irmão, da sua família, do seu patrão, da sua esposa, do seu esposo, mas de Deus, esquece. Bom, vamos lá então. Nesse momento, eu observo que algumas coisas ao longo do texto que esse rico perdeu, correto? E também algumas coisas que Lázaro não teve enquanto em vida na parábola. Preste muita atenção. Eu perdi, é o tema dessa mensagem. Exemplo, teve um homem na Bíblia que ele perdeu a visão. O nome dele é Sansão. Ele perdeu as vistas porque ele se achou tão bom, que ninguém iria descobrir ou tirar dele, tá, o pacto de Nazireu que ele possuía com Deus. E ele vai brincar com o pecado. Quem brinca com o pecado o pecado te abraça. Uma vez que o pecado te abraçou, acabou. Você vai terminar. O salário do pecado é a morte. Não brinca com o pecado. Aí ele arrumou uma Dalila na vida que enrolou, ele foi conseguindo enrolando ela, e ela enrolando ele. Na verdade, quem mais conseguiu êxito aí foi Dalila. Ela consegue extrair, ele perde a força, que era um dom, um talento que Deus deu a ele, um dom, né, que Deus deu a ele, algo precioso, e ele perde tudo. Daí ele fica sem a visão, perde a visão, porque ele teve os seus olhos furados, e a presença de Deus se ausentou dele. Ele foi desonra para Israel, ele foi escárnio, ele foi deboche para muita gente, porque ele perdeu a visão. Não perca a visão de Deus, não perca a visão da fé, não perca a visão do que é certo, não se envolva em caminhos tortuosos, não ande em caminhos que Deus não te autorizou. Ei, Deus te ama. A igreja é um lugar de esperança. A Bíblia é a minha e a sua regra de prática e fé, é o nosso GPS para chegar até o reino dos céus. Cuidado com aqueles GPS que não têm a direção do único caminho, da única verdade, da única vida, que é Jesus. Cuidado para não pegar o caminho errado. Tem caminhos diferentes, que têm os seus respectivos GPS, mas só um leva a Deus. E qual é o GPS, pastor, que me leva a Deus? O nome dele é Jesus. Jesus. Nome sobre todo o nome. Por que não falar, eu perdi o respeito? Eu perdi o rei Uzias perdeu, começou bem, cresceu, prosperou, olha, fez um trabalho fantástico para o povo de Israel, mas no final ele peitou 80 sacerdotes. E agora ele perde o respeito com a presença de Deus, tão cantada aqui maravilhosa, e ele entra para tentar fazer uma função que não era dele. Perceba que tem pessoas que perdem o respeito. E uma vez que perdeu o respeito, acabou tudo, acaba a amizade, acaba a família, acaba tudo, porque ele perdeu o respeito. É interessante que quando Uzias ele termina de fazer isso, ele não via, mas tinha lepra na testa dele. Na tua testa você não vê, mas quem está te vendo enxerga. Nunca mais foi o mesmo. Aí tu vai ler lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Ah, tá. De quê? Do erro, do pecado e da lepra que ele foi acometido. Escuta como Deus te ama. Falamos de, eu perdi a visão, eu perdi o respeito, eu perdi a família. Eu falei de Jó agora, Jó perdeu a família. 10 filhos de uma vez só. Só a esposa foi poupada. Ao ponto dela falar assim, eu não aguento te ver nesse estado caótico, essas chagas
que te fazem se coçar a noite toda, ela não tinha estrutura emocional naquele momento para isso, ao ponto dela falar: amaldiçoa teu Deus e morra. E ele fala com um sorrisão no meio das chagas, ele fala com propriedade no meio da dor, ele fala com alegria no meio do choro, em nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, receba essa palavra para você hoje. No meio, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, mas não perdeu a fé, não perdeu os princípios. Ele fala: tu falas como uma doida, porque dele vem tudo que é bom. E se veio alguma coisa que julgamos não ser bom, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome dEle, aleluia. Tem que reconhecer: pastor, eu perdi. Comece a pensar no que você andou perdendo ao longo do tempo da sua vida. Desde que você existe, nasceu, com o dia que você nasceu, você começou a morrer. Você não sabe qual dia que vai? Uma coisa é fato: o dia que você nasceu foi o dia que você começou a morrer. Há um tempo para a gente nessa terra, e esse tempo é precioso. Olha para essa pessoa linda, com esse cabelo fantástico que ela tem, ou não tem, pode acontecer isso, amém? Olha essa pessoa nobre, elegante, essa pessoa digna que está do seu lado, essa pessoa como eu, imperfeita, cheia de dores, de medos, às vezes traumatizada com tantas coisas na vida, mas é alguém que Deus fala assim: olha, eu morri por você, eu me importo com você, eu vou transformar a tua história, me deixa entrar no teu coração. Ele bate a porta. O que você perdeu? O que você? Teve uma mulher que perdeu bens, tudo que tinha. Eu falo da mulher do fluxo hemorrágico. Eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, a hemorragia não parou. Eu fui no médico, eu fui no feiticeiro, eu fui onde me mandavam ir. Ninguém resolveu o meu problema. Eu perdi. Mas ela tinha escutado sobre Jesus. Ela fala: se eu tocar nele, eu creio. Ela dizia no seu coração. Ela não pediu Uber para poder ir até Jesus. Ela não pediu nenhum amigo. Eu vou lá. Fraca, zonza, impura, mas eu vou até Jesus. Eu perdi tudo na minha vida, mas eu não vou perder. A única coisa que eu não posso é a presença dEle. Ele está passando aqui. Era assim que ela sentia. Ela foi até ele. Ninguém a conhecia. Até então aquela mulher era desconhecida, exageradamente desconhecida. Mas quando ela toca em Jesus e é curada, saiu o poder de Jesus, diz a Bíblia aqui, saiu virtude, saiu o poder, ele sentiu, ele atendeu. Quem foi que me tocou? Ela se revela e ele a abençoa. Ela volta para casa curada, 12 anos sangrando. Agora volta restabelecida. Como é isso? A ciência não responde. O médico surta quando ele não quer admitir a fé. Ouvindo esses dias um vídeo sobre alguém que está com metástase e é uma liderança da Unimed lá de Santa Catarina. Veja o congresso que ele abriu, como ele abre. O conflito entre a razão e a fé que ele sempre viveu, e hoje ele abraçou a fé, mesmo sabendo que ele pode não estar o ano que vem no mesmo tipo de encontro. Preste bem atenção: a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O que eu perdi na vida? Você está perdendo tempo com gente que não vai te ajudar. Você está perdendo tempo com as telas televisivas. Quantos aqui ficaram na época, perderam tempo com vale a pena ver de novo? O negócio já não era bom, tu viu de novo. Aí tu viu de novo o negócio. Tu perdeu tempo, tu não viveu. Te bitolaram ali. Te colocaram um cabresto que você não percebeu. Perceba que nós vivemos isso. Quantas vezes nós estamos presos a coisas e desprezamos pessoas, onde Jesus, no capítulo 15, está trabalhando para restaurar o perdido. Quem sabe essa pessoa do seu lado hoje, ela é uma pessoa que ela precisa de voz, e às vezes ela não tem a voz, mas você tem voz para ela. A primeira coisa que ela quer ver em você é Deus, ver Deus em você.
Cuidado com a intimidade, porque a intimidade pode atrapalhar a tua autoridade. Excesso de intimidade diminui a autoridade, porque tem pessoas que não têm maturidade para entender intimidade. É diferente. Amém, gente? Tem gente que quando te escuta, amém, cuida de você. Tem gente que quando te escuta nunca mais quer te ver. Escuta, querido. A vida passa muito rápido. Passa muito? Olha o que Jesus falou. Não ficará pedra? Vai acabar tudo. Em breve, para a glória eterna. Nessa terra? Nenhuma. Olha para essa coluna aqui, ou para essa, ou para as paredes da igreja. Não vai ficar nada. Quer dizer o quê? Se não fica pedra sobre pedra, é porque vai virar um nada. O que é nada? Voltamos ao princípio de Gênesis. A terra era sem forma e... Uau! Que Deus maravilhoso é esse? Deixa eu perguntar, eu quero que você pense aí, o que você perdeu ao longo da vida? O que você perdeu até agora que você reconhece? Pastor, eu perdi. Eu perdi. Por que não falar do rei Saul que perdeu a presença de Deus? Perdeu o quê? Deus saiu dele, ele não percebeu que Deus já não era com ele. Guarde bem o que eu estou te falando, tem pessoas que estão perdendo, eu perdi. Ele não admitiu, ele preferiu se suicidar do que reconhecer a grandeza de Deus e se arrepender. Ele não. Estamos numa geração, falei isso ontem, vou repetir hoje, que eles estão desejando viver como se Deus nunca tivesse existido. No meio de uma geração, Deus seria um acessório. Se der, eu dou um tempinho para Ele. Estou muito ocupado com o que eu estou fazendo. Não! Deus é primazia. Deus é prioridade. Deus quer colocar o microfone para você falar, por isso que Ele está na minha mão. Ele quer que você fale com o alto-falante desse microfone aqui, para falar com Deus. Estou dando um exemplo para você. É só você e Deus. Às vezes, mesmo que a minha confissão e a sua seja em público, Ele está ouvindo o teu coração há muito tempo. Antes de você existir, Deus já se importava com você, já sabia quem você seria, onde você estaria. Ele sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos. Se você vai estar com saúde ou não, se você vai estar na mesma família ou não, de acordo com a situação que o mundo está vivendo, está ficando perigoso. Se você vai ser homem ou não, já mudou lá, está lá aqui. Deus te livre disso. Perceba que o mundo está... Mudanças, ouvimos ontem a palavra mudança. Cuidado. Deus é o mesmo. Então, Deus não muda, imite Deus. Aprendeu o princípio dele, não mude. Seja perseverante na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluias! Por que não falar de Moisés, que perdeu a paciência com o povo? E ele feriu a rocha. Custou caro para ele, esse mais algumas outras coisas. E olha que para ele perder o equilíbrio, a Bíblia fala que não houve homem tão manso como ele. Para ele ficar irado, irmão, o povo pegou pesado. Tem gente que ela faz faculdade, pós-graduação, para te perturbar. Enquanto ela não te vê morta ou morto, ela não sossega. Eu vou perturbar até morrer. E sabia que Deus permite uns doidos assim? E tu fica assim, Deus não aguenta essa pessoa. Aguenta, porque enquanto Ele te lixa por fora, eu te lixo por dentro. Aleluia! Reclama não, pastor, é minha cruz. E não bota a rodinha, é a tua cruz. E não coloca a rodinha, porque Deus é contigo. Suporta a dor. Suporta as aflições de um justo. Eu perdi. O caso aqui de Moisés perdeu o domínio próprio. Por que não falar de Eliseu? Ele perdeu a sua referência de pregador. Elias. Perdeu. A vida é feita também de perdas. Não deixa perder para depois. Caso da parábola, que no final a gente fecha, tem coisas que você não vai recuperar mais. Sabe esse sorrisão? Vamos lá, vamos treinar o sorriso. Prepara, você dá um sorriso.
Não é o sorriso de cócega, de piada. É o seu sorriso, que aformoseia o rosto. Cuidado! Agora vamos lá, 1, 2, 3, sorriso. É como se fosse bater uma foto, né? Agora, tem uma notícia que chega e arranca esse sorriso na hora. Tem pessoas que te ferem, te machucam e arranca isso na hora, desaparece. Você passa a viver refém de um medo, de uma angústia, de um remorso, de um ressentimento, e aí vai, só Deus sabe onde isso vai parar, de uma angústia, de uma mágoa. Você perdeu o sorriso por quê? Por que você perdeu o sorriso? Porque algumas pessoas falam assim, olha, eu perdi o prazer de viver. A referência de Eliseu era Elias, então o que acontece é que agora é com ele, não é mais com os outros. Agora Eliseu precisava dar continuidade. Tem momentos na sua vida que você vai precisar parar, refletir por alguns segundos e lembrar, eu preciso seguir em frente. Eu preciso... Tem gente que perdeu a alegria, sorria, só de fachada. Mas nesse caso aqui não, Neemias, ele sorria de alma. O rei sabia do sorriso dele. Neemias era um cara para cima. Era um cara para cima, gente. Sorridente, alegre, disposto. Mas quando chegou a notícia que o povo estava em desonra, lá em Jerusalém, aí ele perdeu o sorriso. Ele passa a chorar, jejuar, buscar o Senhor, direção. Porque ele disse, não posso ficar aqui vivendo de uma maneira tão fácil, tão bom, tão confortável, zona de conforto, enquanto o meu povo, a minha origem, está vivendo em angústia, em desonra, por decisão. Eles não eram inocentes, não. Eles decidiram fazer o caminho errado. Ei, tem 2 caminhos para você seguir. Daqui a pouco eu vou falar deles. Mas qual é o caminho que você está agora? O caminho que leva para Deus, para onde agora o irmão Lázaro da parábola foi, ou para onde está o rico? Para onde todo mundo quer ir, eu já sei. Estou perguntando para onde você está indo. O que você quer é uma coisa, o que você está sendo, aos olhos de Deus, pode ser outra. Perceba que algumas pessoas também perderam, por exemplo, aqui eu tenho uma que perdeu o esposo. Perdeu o esposo e ficou com 2 filhos. Perdeu o esposo, ficou com 2 filhos e com dívida. Ela vai ao profeta, o profeta dá orientação para ela, aquela passagem dos vasos, quem tem amizade tem respeito. Vasos, arruma o máximo possível. Ela arrumou, entra para sua casa, fecha a porta, tem um pouco de azeite, então começa a derramar. E quando ela começou a derramar, Deus começou a prover, pela palavra do profeta, o que você mais precisa, Deus tem, da maneira mais estranha. Ela encheu vasilhas e mais vasilhas e mais vasilhas, porque alguém se importou em ajudá-la. Agora que ela tem o suficiente, ela não fala, agora é meu, não, ela não bate no peito, é meu. Ela vai ao profeta e fala, profeta, o que eu faço agora? Está tudo cheio, não tem o que mais encher. Ele fala, tudo é teu, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Olha o que o Senhor está falando para a minha vida e para a tua. Olha, é possível você mudar. É possível você sair dessa situação. Deus está te dando voz hoje. Deus está te dando voz agora. A decisão é sua, não é minha. Se eu pudesse, você já era crente, cheio do Espírito Santo, lavado, remido, quem sabe ele já estaria no céu também. Mas não é assim. Eu anuncio as boas novas, os pregadores que vêm aqui anunciam o evangelho, que são boas novas, boas notícias, mas a decisão é sua. O que você faz no teu particular é você com Deus. Se faz certo, vai com Ele. Se faz errado, vai para o inferno. É a Bíblia. É a súmula da vida. Aleluia. Está brincando às vezes com Deus? Pastor, eu estou com uma dificuldade de largar o meu vício. Como assim, cara? Teu vício é mais importante do que Deus? Ele te liberta do vício. Você nunca vai se libertar sozinho, ou se libertar sozinha, para servir o Senhor. Nunca. Se pudéssemos fazer isso, para que igreja? Para que Deus? Para que Bíblia? Igreja é lugar de gente quebrada, machucada, ferida, perdida, mas que se encontra, mas que tem esperança.
Essa igreja é um lugar de gente assim, que chega quebrado, mas aí depois fica restaurado e fica uma bênção. Ao ponto do ímpio, do ateu olhar e falar assim, cara, quem te viu, quem te vê, irmão. Tua expressão mudou, tu tem presença de espírito, tu chega, e não é aquele espírito de porco que tu tinha, não. É um espírito de excelência que eu não sei nem definir. Tem gente que é miserável, tem uma boca podre, dá um beijo com aquela nicotina do inferno. Nunca perguntou para o cônjuge, você gosta disso? Não. A mulher atura aquele trem o tempo todo, só o sangue de Jesus para limpar aquela língua. E cair para o céu. Perceba que Deus te ama, mas não vai ler na tua cartilha. Se liga. Se liga. Sua mente tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia do... Oh, aleluia. Tem gente que perdeu a esposa. Eu falei de quem perdeu a esposa? Na Bíblia tem. Perdeu a esposa. E quem foi esse? Ezequiel. Capítulo 24. Deus fala, vou tirar o colírio dos seus olhos. E tu não vai chorar. Engole o choro. Quem lembra disso? Engole o choro. Engole o choro. Tu não vai lamentar, não vai murmurar. Pega o teu turbante, coloca lá. Olha o que Deus fala para ele. E assim vai dizer para o povo de Israel. A mesma coisa. Quando eu tirar o colírio deles, que era o templo. Perceba que a Bíblia está cheia de orientações para que eu e você possamos não perder a bússola da vida eterna. A Bíblia fala que ele pregou de manhã. À tarde, sua esposa morreu. E à tarde ele dá a instrução para o povo. E eles não tinham entendido como que tu consegue. Eu não posso nem lamentar. Não tem luto para mim agora. Deus estava fazendo ele sentir o que o Senhor estava sentindo. Que tipo de evangelho você quer ouvir? Poxa, irmão, aqui é só alegria, é só vitória. Não existe esse evangelho! E nem um evangelho terrorista do caos. Aqui é só sofrimento, é só luta, é só prova, é só... Não! Tudo tem o seu tempo. Me ajuda aí, gente. Certo, determinado. E há tempo para todo o propósito do céu. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui duas irmãs aqui, amém? As duas irmãs que estão aqui, amigas que estão aqui hoje, tá? Uma vai sorrir, outra vai chorar. Aqui das duas, né? Enquanto tu consegue me estar chorando, filha? Ela chora, tu já está chorando, tá? E ela está sorrindo. A vida, duas sentaram igual, uma sorri, a outra chora. É a Bíblia se cumprindo, irmão, é um exemplo. Num culto, tem irmão que fica assim, ó, quando ele está assim, igual um zumbi, porque não está ligado no Senhor, ele está parado assim, ele olha e, rapaz, o irmão está chorando, olha lá. Porque alguém está sentindo a presença, enquanto ele deveria, então, o outro está cheio de alegria, levanta o braço, oh, que Deus maravilhoso. Aí, doidão, aí, maluco. Maluco é tu que está parado igual um poste, pô. Insensível à voz de Deus, que está, às vezes, destruindo a tua família. Se você não cuida bem da sua família, é pior do que o infiel. E a Bíblia? A gente está perdendo um monte de coisa. Perdendo. Tu imagina o caso de Ezequiel, tu pregar exageradamente aquilo que você está vivendo na pele. Tua esposa foi, irmão, não tem volta não. Acabou. Ser crente é maravilhoso. Só não é fácil. Por que lá no mundo a pessoa faz o que quer, o que bem entende, e alguns crentes se acham no direito? Não, pastor, mas eu sou crente. Crente até o capeta é. A Bíblia diz isso. Crê que se estremece. Só não obedece. É igual a maioria dos crentes que eu conheço, que não querem Deus. Aí procura o hedonismo nas igrejas, que é o prazer. Bom, se tiver aqui o rapel da unção, aí eu vou. Aí é legal. Se eu puder me desenhar igual o gibi, aí eu vou ser daquela igreja, porque aí eu sou... Irmão, isso não é vida de salvação, cara.
Se liga! O que você perdeu e precisa recuperar? Hein? Pergunta para o teu irmão aí, o que você perdeu? E você, o que você perdeu? Precisa recuperar. Vai, câmera, me acha aqui, achou. Deus te fará achar. Com certeza. Por que não falar de eu perdi a filha? Perdeu a filha. Quem foi? Jairo. Ele perdeu? Foi até Jesus. Quando ele chegou em Jesus, tinha uma mulher, que já falei dela, do fluxo hemorrágico, sendo atendida. Ele está à distância olhando, e chega a voz do contrário, a voz da perda, e fala assim: aí, não perturba o mestre não, que a tua filha já óbito. Sem chance. Irmão, óbito para Jesus é igual unha encravada, resfriado, ele é Deus. Pastor, a minha causa é impossível. A tua causa, para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Quem crê, levanta a mão e dê um glória. Dê um glória. Dê um glória. Aleluias. Por que não falar, pastor, eu perdi a luta? Tem luta que a gente perde. E tem gente que não sabe perder. Não sabe? Já perdi algumas lutas, sim, é horrível. Porém, levanta. Aqui eu vou citar Jacó. Lutou bravamente, ao ponto que o anjo não teria como perder aquela luta. O anjo vai lá, desloca um pouco a coxa dele, para ele poder dificultar o seu trabalho e deixar uma marca. Tem luta que você perde, mas você ganha o respeito. Você lutou sem trapacear. Você lutou pelas regras do empenho. Eu quero mudança. Por que Jacó lutou com o anjo? Porque ele não queria mais ser um enganador, um mentiroso. Ele não queria mais ser um trapaceiro. Ele queria ser alguém que Deus olhasse para ele e visse alguma coisa boa nele. Tem hora que para você mudar, você tem que perder a luta. Entender que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Aleluias, aleluias, agindo Deus. Cara, a mulher, aqui, essa mulher perdeu a dignidade. Perdeu o quê? Jesus está próximo a um poço e ela chega para tirar água, a mulher samaritana, e ele fala o que para ela? Pode me dar um copo d'água? Aleluia. E quando ele fala, conversando com ela, que ela tinha 5 pessoas que passaram pela vida dela e o que estava com ela não era dela. Ela reconheceu que ele não era alguém comum. Mas ela perdeu a dignidade. Na cidade, ela era alguém que ameaçava o seu casamento, sabia? Aquela mulher, na cidade, ela não era vista como boa bisca, na linguagem antiga. Era mais uma que poderia entrar na fila, correto? E se sujeitando, sendo a outra. Tem gente que gosta de ser a outra, né? E tem gente que gosta de ser outro. Deus não gosta disso. Se respeite a dignidade. Deus quer que você restaure a sua, porque perdeu. Tem coisas que nós perdemos, tem lutas que nós perdemos. Irmão, quem lembra há um tempo atrás, aqui em nome de Jesus, que isso nunca tenha acontecido com ninguém, mas houve um tempo atrás, lembra aquelas maquininhas que remarcavam mercadoria? Tinham pessoas que mudavam os preços para passar no caixa. Lógico, tem alguns bons anos, mas e às vezes crente. Você acha que um crente vai para o céu assim? Tem crente que tem uma Bíblia que ele não sabe de onde veio. Ele usa a Bíblia roubada. Guarda-chuva. Ele veio para a igreja sem guarda-chuva, volta com um para casa, ele não é dele. Aqui não acontece isso, não é possível. Fala, papai! Eu sou prova porque eu vim com um e sumiu. Eu tinha que me curar até hoje. Deus me cura. Eu entendo que alguém levou emprestado, um dia vai me devolver. Sabe Deus quando, né? Deve ter se confundido. Essa mulher teve a vida mudada, ela virou uma evangelista, mas ela perdeu a dignidade. E Jesus chegou para restaurar a dignidade dela. Não tem causa perdida para Deus.
Não tem caso perdido para Deus. Ele te ama, Ele se importa com você. Por que não falar do cego de Jericó? Ele perdeu a cegueira, agora ele está enxergando. Deus vai te tirar quando você clamar a Ele. Clama ao Senhor. Como é que os cegos clamaram? No caso, quando Lucas narra, ele cita 2 cegos. Jesus, filho de... tem misericórdia de nós. Ele vai curar os dois passam a ver. Passam a ver. Até enquanto eles estavam cegos, eles não conseguiam seguir a Jesus. Agora eles estão enxergando e passam a seguir a Jesus. Antes tinham coisas que eles não viam, mesmo assim não tinham Jesus. Agora, e eles não erravam porque não viam. Agora eles estão vendo, mas tem Jesus. Mas eles, por ver, acaba pecando. A cobiça passa pelos olhos, passa pelo olfato, e aí vai. Não tem aquele pessoal que faz aquele churrasco e tu está comendo ovo, aí não te chama para o churrasco, às vezes é teu vizinho, e ele não te dá um pedaço daquele churrasco, e tu está comendo teu ovo santo lá e está de boa. Aí percebeu que às vezes nós somos egoístas. Tem gente que vai fazer compra, e na hora de trazer a cesta básica para a igreja, compra o arroz de primeira para ele. E vai, não, para a cesta básica eu vou botar o de segunda. Deus está vendo a tua mediocridade, seria uma palavra, encaixa aí. Deus está vendo o teu coração. Quer dizer, quando é para você é o melhor, para os outros, qualquer coisa vale. Deus está vendo, irmãos, os 2 pesos e 2 medidas. Eu perdi. Que bom aqui, 10 perderam a lepra, perderam a... Agora tu começa a ver que perder também tem conotação boa. Eram 10 leprosos e pedindo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí são curados, mas só um volta para agradecer. Só um. Tem que perder, só um recebeu salvação. Os outros foram curados, todos foram curados. Tem gente que perdeu a salvação. Eu perdi a salvação. Quem foi esse? Judas Iscariote. Andou com Jesus, sentou à mesa com Jesus, passeou com Jesus, viu milagre, viu sinais, maravilhas. Não foi o suficiente. Escuta, não existe igreja perfeita. Existe um único Deus que é perfeito. O nome dele é Jesus. Judas estava à mesa com Jesus e foi traidor. A cada 12 pessoas, um trai, o outro nega e o outro duvida. Eu falei de Judas, de Pedro e de Tomé. Perceba como Deus se importa com a minha vida e com a sua vida. Também perdemos a oportunidade. Guarde bem o que eu vou te falar agora. Guarde bem isso aqui. O ladrão que acusou e jamais aceitou e rejeitou Jesus, ele ficou na cruz pendurado, mas ele não quis, ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Já o teu colega de roubo aproveitou a oportunidade. Então, tem gente que perde a oportunidade de ser feliz. Perde a oportunidade de transformar um limão numa limonada e todo mundo ri. Tem gente que perde a oportunidade de ser agradável e se torna uma pessoa desagradável. Tem gente que perde a oportunidade de ganhar um presente. Vou dar um exemplo agora desse moço. É uma ilustração que você já conhece, talvez. Algumas pessoas pediram para o chefe de Estado liberá-lo da prisão, porque ele estava com um bom comportamento. Aquele chefe veste uma roupa de pastor, pega uma Bíblia, bota a carta do perdão dentro e vai lá para visitar na delegacia. Quando chegou lá, o homem, quando viu o pastor, que ele achava que era pastor, começou a xingar de tudo quanto é coisa e não aceitando aquela visita. O carcereiro olhando, aquele chefe de Estado foi embora, ele disse, tu ficou maluco? Tu tem problema? Ele, por quê? Porque a pessoa que veio aqui tinha um perdão dentro da Bíblia. Que você maltratou, falou mal de Deus, falou mal de um pastor, e aquele nem era pastor, ele só veio para saber quem você era. No final da história, o dia que ele foi executado, deram a última palavra para ele, e ele disse, eu quero falar assim, eu não estou morrendo pelos pecados que eu cometi, eu estou morrendo pelo perdão que eu rejeitei. Tem gente que está sofrendo, não pelo que fez,
e sim por rejeitar a presença de Deus, a essência de Deus, por rejeitar o Senhor. Por que não falar agora, eu perdi a vida eterna? Quem é que perde a vida eterna? Quem entra pela porta larga e o espaçoso caminho que conduz à perdição. A porta larga, tu faz o que quer, onde teu nariz aponta, tu vai. Tu não tem regra, ninguém manda em você. Você fala que, não, isso não tem nada a ver, porque o diabo usa isso não tem nada a ver, para te impedir de viver o tudo posso. Então, simplificando, o diabo usa o você pode tudo, para te impedir a viver o tudo posso. Perceba quantas coisas estamos perdendo, inclusive a vida eterna. Tem gente que quer bens, quer status, quer vida estabilizada, quer uma profissão, mas é infeliz. Os antidepressivos estão só aumentando, o número de pessoas doentes, perdidas, que têm dinheiro, mas não conseguem pagar a saúde. As máquinas já não mantêm. Gente que é doente hoje, agora, aqui dentro, doente porque você não perdoa, porque você guardou ressentimento, está gerando em você câncer. Tristeza mata. A vida é preciosa. Abaixo de Deus, o tempo é preciosíssimo. Em que você está gastando o seu tempo? Ah, mas não me olhou direito. Cara, olha então de outra maneira, mas olhe do prisma de Jesus. Acusaram ele como o pior de todos. Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí logo o incrédulo fala, mas eu não sou Jesus. Mas tu tem que seguir a ele, cara. Não seja conivente com o erro das pessoas, mas respeite a vida que ela escolheu. Às vezes encontro alguns que falam assim, pô, cara, tu é gente maneira, gente boa, beça, vai para o inferno, cara. Muda teu caminho aí, pô. Tu não quer ir para o céu, não? O que eu mais escuto de um ou outro que não é cristão, não é, mas eu sou crente. Crente todo mundo é, até o capeta. Esses dias, quase que eu, conversando com uma pessoa desconhecida, em menos de 10 minutos, o cara saiu de perto, porque ele falava uma coisa, eu sorrindo, respondia para ele nesse mesmo tom. Que história é essa que todos os caminhos levam a Deus? Mentira! Só Jesus leva a Deus. Você não é obrigado nem a ir para o céu, nem a ir para o inferno. Você tem que escolher o que é melhor. E o que é melhor, gente? Viver com Deus. Escuta, estamos às vésperas de entrar no capítulo 20 de Apocalipse. Se você for ler o capítulo 20 e o 21 de Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque ali tudo, as primeiras coisas são passadas. Essa oportunidade hoje aqui na rua Caibaté, que você está tendo e você que está em casa, ligado, conectado com a gente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ok, vamos lá então, diga comigo, eu recebi. Ou seja, aqui agora é diferente, não é eu perdi, agora eu recebi libertação. Eu falo do lunático, daquele pai que viu seu filho ser liberto. Eu falo dos gadarenos, que não tinha como quem controlasse ele. Jesus liberta. Eu recebi libertação. Eu recebi? Outra coisa, eu recebi perdão. A mulher que foi pega no ato do adultério, iam apedrejá-la, a morte era certa, mas Jesus estava no trajeto. E aí ele fala, quem não tem pecado? Então não use esse versículo para se justificar do erro que você está cometendo. Quem usou essa frase foi Jesus, o perfeito, o único que poderia tacar pedra nela. Ele fala, se eles que são religiosos e tal, não te condenam, são maus, não te condeno nem eu, que sou perfeito e sou teu Deus. Agora vai e não faz de novo. Ela recebeu perdão, recebeu? Teve uma multidão cansada, exausta, que o Senhor, ele sentiu compaixão deles, e aí, você vai encontrar isso lá em Mateus 14, do 13 ao 21, e Jesus alimentou, só que ele fala para os discípulos assim, vem cá, o que tem para comer? Dá eles de comer,
Dá eles de? Não tinha nada, irmão. Você tem um prato de comida na mão agora? Não. Ele falou assim, desse jeito, dá eles de comer, não tinha nada. Aí alguém falou assim, ó, só tem 5 pães aqui, 2 peixes. Me empresta aqui. Quando Deus pega a tua causa e tem uma multidão de 5.000 pessoas, Ele vai dar rumo na tua causa, Ele vai mudar a tua história aqui hoje. O que você perdeu e o que você está recebendo. Aleluias! Glória a Deus! Outra coisa, eu recebi compaixão. Já citamos, 2 cegos que clamaram ao Senhor. Ele sentiu íntima compaixão. Porque não fala, eu perdi meu filho. A viúva de Naim. Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Escuta, essa mulher perdeu o esposo. Na cultura em que ela vivia, ela perdeu o esposo, então o filho seria a referência para cuidar dela e trazer o sustento. Agora, ela perdeu o filho. Jesus se move de íntima compaixão. Isso é um amor muito profundo, é sentir empatia. Então é que ele para aquele cortejo, é como que dizendo, cancela o fúnebre, porque o menino está vivo. É isso que ele faz. Entrega na mão da mãe e fala, está aí, teu filho. No meio da rua. Quem é esse, pastor? É Jesus. O mesmo que está aqui hoje. O mesmo que se importa com seus conflitos, sua dor, sua angústia, seus medos. Aleluia. Eu recebi. Jesus fala, eu recebi? De quem eu estou falando agora? De Zaqueu. Ele desce, abraça Jesus gostoso, e ele recebe um abraço, vai para casa, e Jesus fala, hoje entrou salvação e paz nessa casa. Jesus tem prazer em ir com você para casa. Você quer ir para casa com ele hoje? Ele vai cuidar de você. Onde o homem não consegue guardar, ele guarda. Onde o homem não consegue edificar, ele edifica. Ele é Deus. Ele é. Eu recebi salvação. Eu falo do ladrão arrependido. Do ladrão arrependido. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala, te digo agora, estarás comigo no paraíso. No paraíso. Aleluias. Aquele rico perdeu muitas coisas, recebeu muitas outras também. Lázaro também perdeu muito, o mendigo, e recebeu também outras. Mas o final da vida, a súmula da vida, da existência humana, é quem viveu uma vida digna, íntegra, e nos valores de Deus, viveu eternamente com Deus. Mas quem viveu dissolutamente e não voltou para a casa do Pai, nunca mais enxergará, verá a Deus. Qual é a sua escolha hoje? Vou te fazer uma pergunta agora, eu vou pedir para que você possa falar o que você perdeu ao longo da vida. Pensa aí. Eu vou pedir agora voluntariamente, pastor, eu quero falar, o que eu perdi? O sorriso, a alegria, você ouviu a mensagem. Porque um tinha tudo e tornou-se alguém atormentado. O outro não tinha nada e passou a ter tudo. O que você perdeu na vida? Ou recebeu? Pode levantar a mão que a gente quer ouvir. Me ajuda aí, quem é o primeiro a falar? Levante a sua mão. Eu perdi. Eu perdi. Eu vou começar para você dizer. Eu já perdi amigos ao longo da vida. E algumas vezes, amigos que eu não sei por que foram, outros porque eu não zelei, não cuidei melhor. E aí, você? Quem pode me ajudar? Eu perdi. Eu perdi. Fica ligado aí. O teclado passa a funcionar. Eu perdi tempo. Tempo. Quem mais? Quem é a outra mão? Onde é que está? Aqui, vou lá. Vai pensando, é a sua vida agora. É a mensagem. Me ajuda a pregar. Eu perdi... Dignidade. Dignidade. O
que mais? Eu perdi. Cadê a outra mão? Aqui. Eu perdi oportunidades. Oportunidade. Eu perdi. Quem mais levanta a mão aí? Lá atrás, não tem isso. Aqui, né? Atrás da pilastra. Eu perdi. Eu perdi o respeito. Respeito. Quem mais aqui, gente? Me ajuda aqui. Eu perdi. Me ajuda a pregar. Eu perdi a alegria. Eu perdi a alegria. A gente pode ajudar esses irmãos a recuperar? Eu perdi. Quem mais? Me ajuda aí, me ajuda. Quem está em casa, escreve no chat aí, eu perdi. Aqui, eu perdi. Meus sonhos. Meus sonhos. Fortes. Tem gente que é coveiro do sonho do próximo. Se aproxima e tem prazer em sepultar todos os seus sonhos. Quem mais, gente, pode me ajudar? Eu perdi. Se quebranta e fala. As esperanças. Esperança. Perdeu a esperança. Tem gente também que é craque em dizer que nada vai dar certo. Isso não tem jeito, não. Não tem solução, não. Gente que é coveiro de esperança. Quem mais pode me ajudar? Eu perdi. Eu perdi. Irmãos, Deus está falando com você hoje. As forças. As forças. Para perder a força é porque tem um bom tempo que você está fazendo força para sustentar ou para manter algo. Chega uma hora que aquilo você já não suporta mais. Mas tudo isso tem mudança. Eu perdi. Quem mais pode me ajudar? Eu perdi A paz. a paz. Uma pessoa sem paz vive em turbulência constante, em desespero, em agonia. Eu perdi. Quem pode me ajudar? Mais uma pessoa. Aqui. A coragem. Coragem. Agora eu recebi. O que você recebeu? O que você recebeu? Aqui. Eu vou chegar aí. Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Vamos lá, pode repetir. Perdão. Perdão. Aqui mais alguém? Eu recebi. Eu recebi. Recebeu o quê? Quem pode me ajudar? É a sua. Quem levantou a mão primeiro? Lá atrás aonde? Aonde, gente? Alguém deixa eu aqui primeiro que eu ainda não vi. Me ajuda aí, mas levanta. Oportunidade. Eu recebi a oportunidade. Segunda chance seria isso? Tem uma segunda chance para você, separada por Deus. O amor de Deus. Eu recebi o amor de Deus, aleluias. Uau! Aqui. O milagre de Deus. O milagre, eu recebi o milagre de Deus. Glória ao Senhor. Eu recebi. Quem? Aqui. Vou lá atrás. Muitas vezes eu perdi a esperança, mas hoje eu sei que eu sou cuidada. Hoje eu tenho cuidado. Recebeu o cuidado. Recebi o cuidado. Perdeu a esperança, agora recebeu o cuidado. Uau! Quem levantou a mão lá atrás que eu não vi? Atrás da pilastra tem alguém com a mão levantada. Vamos lá. Hoje é o dia da aeróbica santa aqui do pastor. Em nome de Jesus. Hoje eu recebi o amor de Deus e a graça dele e aprendi a ter o respeito por ele também. Glória a Deus. Aqui, olha aqui, irmãos, na última fileira tem alguém falando. Eu recebi alegria o dia que o Senhor foi me buscar lá na minha casa, para voltar para minha casa. Uau! Ela tinha saído, aí voltou para o Senhor e recebeu a alegria de voltar para casa. Quando você viaja, fica muito tempo longe, sabe o que acontece? Dá uma vontade de voltar para casa, a saudade de casa, né? Quem está com saudade de casa aqui? Quem está com saudade da casa, da presença de Deus, da essência de Deus? Alguém que quer falar, gente? O que você recebeu? Você, camisa florida? Eu estou aqui atrás. Recebi
Recebi felicidade. Felicidade. Cura. Cura. Alegria. Alegria. Fala, viúva. Ou viúva não. Salvação. Salvação. Porque a irmã Sueli é viuvinha da nossa peça antiga. Eu recebi Paz. paz, Vida eterna. vida eterna. Tempo para recuperar o que eu achei que tinha perdido. Uau! Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Recuperar o que eu tinha perdido. Eu quero recuperar. Perceba que ainda há tempo, que ninguém morreu aqui, está todo mundo vivo. Para conferir, cutuca o irmão aqui, tu está vivo mesmo? Vai que a pessoa empacotou aí na hora e tu não. Amém. Para morrer basta. Basta? Está vivo, isso aí. Eu perdi, eu recebi. Eu não sei quantos de vocês conseguem lidar no dia a dia, mas Deus está cuidando de você. Lidar com a luta, lidar com a perda, lidar com a indiferença, lidar com a traição, com a ingratidão, lidar com as mazelas da vida, com os seus próprios impulsos que te afastam de Deus, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aqueles dois da parábola estão literalmente dizendo, o que perderam e o que receberam. A quem muito é dado, muito será cobrado. É hora da gente orar. Hora da gente orar. O que você perdeu? O que você perdeu? O que você recebeu? Agora Lázaro está no seio de Abraão. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Ah, se fosse tão bom, mas não fácil assim. Jonathan e Joyce estão indo lá para o Peru em breve, há algum tempo. Irei, chama, vontade. Tem irmão que fala, vou não, irmão, vou não. A sua zona de conforto pode sofrer os reveses da vida. E você às vezes vai ter que reaprender a viver no mesmo lugar que sempre viveu. Olha para cá. Quem é que acha difícil tomar um banho? Abrir aquele chuveirão da tua casa, aquele banho, aquela água desce com força, aquele banho gelado, eita glória, aqui toma banho gelado, levanta a mão, diga amém. A maioria não levantou a mão, estranho, só eu e mais 2 ou 3. Tá, e agora aqui toma banho quente, diga amém. A maioria. Agora, você valoriza isso? Um banho tomado? Porque aquela pessoa que está com vários acessos do seu corpo, para tomar um banho não dá, não pode molhar o aparelho. É meio banho, olha lá. Você valoriza isso? Você valoriza um abraço? Porque você pode pegar os seus braços e abraçar alguém. Esses dias eu vi uma senhora com a autoestima bombando lá em cima. Ela não tem os braços, ela pega tudo com o pé e faz com o pé, escreve com o pé, serve uma xícara com o pé. Os pés, as pernas dela são suas mãos. Flexibilidade absurda. Não sei até onde ela vai conseguir fazer isso, mas a excelência e gente que se supera. Diga para o seu irmão, a religião não vai te salvar. Jesus não é uma religião. Você perdeu tempo. Perdeu? Pensando que religião salva. Alguém me perguntava quando fazia seminário, o senhor é católico? Sou. E também eu dizia, sou apostólico, só não sou romano. Católico, a palavra católica é universal. Apostólico após Jesus, ou discípulo dele.
A de Roma não. Perceba como é simples o evangelho de Jesus. Perder. Ou receber. Tem gente que não ora se não usar. Senhor, me dá. Não tem outra oração? E quando recebe, pastor, eu estou com vergonha de contar a bênção. Eu vou orar para Deus, vou colocar o problema de novo, então. Porque aquele que se envergonhar dele na terra, Jesus na terra, o Pai se envergonhará dele no céu.